Olá pessoal, tudo bem? Queria trazer aqui alguns destaques. Quem nos acompanha no canal sabe que estamos desenvolvendo vários trabalhos no campo da filosofia da religião. E queria trazer alguns destaques aqui interessantes. É um campo que nós pretendemos nos aprofundar cada vez mais, né, para trazer ideias, fatos, pesquisas, coisas importantes sobre a área. Dando uma observada aqui nesse livro, História da Filosofia Cristã, de Philotheos Boehner e Etienne Gilson. E aqui, precisamente na primeira parte, queria trazer um pouco sobre a história da filosofia helênico-patrística, no que concerne justamente a Justino, filósofo e mártir. Alguns fatos bem interessantes. Justino vive no segundo século, depois de Cristo. É considerado um dos padres apologistas, da Igreja Católica Apostólica Romana. E tem algumas coisas interessantes que queria trazer aqui. Nos diz os autores: importa distinguir, porém, entre a simples ocasião histórica e as causas mais profundas desta literatura apologética. Sua razão mais profunda encontra-se no ideal da sabedoria perfeita, a que todo cristão deve aspirar, porquanto, no dizer de São Pedro, os cristãos devem estar sempre prontos a satisfazer a quem quer que lhes peça razões da esperança que os anima. Primeira carta de Pedro 3,12. Historicamente, as apologias têm sua origem nas calúnias e inverdades que então circulavam entre os pagãos a respeito da doutrina cristã e nas investidas de certos filósofos. Conhecemos os nomes de alguns destes filósofos: Fronto de Cirta, o mestre de Marco Aurélio; o retor Luciano de Samosata; o platônico Celso; e, em época posterior, o neoplatônico Porfírio e o imperador Juliano Apóstata. Dentre os apologetas mais antigos, destaca-se a figura de Justino, cujas obras melhor se prestam para ilustrar os propósitos dos apologetas do que concerne à filosofia. Quanto aos demais apologetas, tais como Quadrato, discípulo dos apóstolos, o filósofo Aristides de Atenas, Taciano, Atenágoras, São Teófilo de Alexandria e Irineu, remetemos-los aos manuais de patrística. Vocês percebem na linguagem, dos autores que, obviamente, eles estão no campo da filosofia cristã e tem uma certa agressividade em relação aos que pensam diferente, Principalmente o Fronto de Cirta e também o retor Luciano de Samosata. Em relação a Justino, filósofo e mártir, como já lhe chamava Tertuliano, nasceu em Nablus, a antiga Siquém, na Samaria, no primeiro quartel do século II. Seus pais eram gentios. Já adulto, converteu-se ao cristianismo, provavelmente em Éfeso, após haver cultivado apaixonadamente o estudo da filosofia. Pôs-se a pregar a palavra de Deus sem depor o manto filosófico. Reuniu em torno de si um grupo de discípulos e fundou uma escola durante a sua segunda estadia em Roma. Sofreu martírio entre os anos de 163 a 167 na mesma cidade. É possível que ele, que tanto se ufanava do título de filósofo, fosse denunciado por seu colega Crescêncio, o filósofo cínico, a quem acerbamente combatera. Foi condenado à morte pelo prefeito rústico no tempo de Marco Aurélio, ambos estoicos. Conservam-se as atas autênticas do seu martírio. O Papa Leão XIII incluiu-lhe o nome no Missal e no Breviário Romano. Sua festa celebra-se no dia 14 de abril. As obras, Eusébio cita nada menos de 8 escritos de Justino, 3 dos quais chegaram até os dias de hoje. São eles: as duas apologias,
ambas endereçavam-se provavelmente ao imperador Antonino Pio, contém em substância uma defesa dos cristãos, uma refutação dos erros dos pagãos e uma prova da verdade do cristianismo. Carecem de um nexo interno rigoroso. A primeira apologia foi redigida provavelmente por volta do ano 155. A segunda não passe, talvez, de uma parte daquela. É possível, contudo, que se trate de uma obra à parte contra o retor Fronto, escrita em 164 e 165. A outra obra, aqui são duas, né? A outra obra chama-se O Diálogo com Trífon. Relata uma entrevista com o rabino Tarfon, ele coloca entre parênteses, fictícia, e investe contra os judeus. Justino procura demonstrar que a antiga lei, ou seja, a lei dos judeus, foi abolida pela lei de Cristo, que este é Deus, e que os pagãos são chamados ao reino de Deus, do qual os judeus se excluíram. Os autores também falam sobre a experiência filosófica de Justino e tem alguns dados bem interessantes que queríamos passar aqui. Justino fora pagão. Passou sua primeira juventude em terras palestinenses. Talvez a história singular deste país despertasse ou fortalecesse aquele pendor religioso tão característico de sua idade madura. Era natural que um jovem gentil, proveniente do âmbito cultural grego, buscasse na filosofia a satisfação dos seus anseios espirituais. Para Justino, a filosofia é aquilo que nos conduz a Deus e nos une a Ele. A dificuldade, porém, estava em escolher uma dentre as muitas filosofias que se lhe defrontavam. Por algum tempo, Justino sentira-se satisfeito com a filosofia platônica, mas não demorou em verificar que a filosofia grega não estava em condições de dar resposta aos problemas mais essenciais. A exemplo de muitos jovens contemporâneos, Justino passou por várias escolas filosóficas. Desiludido sucessivamente por um estoico, um peripatético e um pitagórico, sempre por razões diversas, volveu-se afinal para o platonismo. Pôs-se a frequentar com grande assiduidade um mestre afamado desta escola, e teve a impressão de haver encontrado o que buscava, o que sucederia mais tarde a Agostinho. Sucedeu também ao jovem Justino. Entusiasmou-se pela elevação e pelo idealismo da especulação platônica, e em particular pela doutrina da existência de realidades incorpóreas, as ideias. Acho que outro fato interessante aqui que vale a pena trazer de Justino é quando ele descobre, no caso específico dele, né, a filosofia no cristianismo. Visto que a alma não pode obter a visão de Deus enquanto permanece no domínio meramente natural, nos diz os autores, só lhes resta um caminho, a aceitação daquela religião que não só promete conduzi-la a Deus, mas que além disso lhe proporciona os meios de alcançar este objetivo soberano. O cristianismo cumpre as promessas da filosofia, e por isso ele é a verdadeira filosofia. Justino vai refundir o conceito de filosofia. Outra questão aqui que vale a pena também salientar é sobre o Logos. Justino sentiu-se como que compelido a tal doutrina. Era-lhe impossível negar que, na filosofia grega, não só se conhecera, mas também se praticara a verdade. Ora, toda a verdade está no Logos, que ilumina todo homem que vem a este mundo. Esse texto escriturístico certamente era conhecido de Justino. Logo, toda a verdade deve ser relacionada ao Logos. De outro lado, porém, Justino não pôde deixar de reconhecer que a verdade dos gregos ainda era imperfeita e fragmentária. Em outro trecho aqui diz o seguinte: no intuito de assegurar-lhes um lugar no seio do cristianismo, Justino elabora a sua doutrina da participação dos gregos no Verbo, ou Cristo, tornando-se assim o fundador do humanismo cristão. Ele vai beber das palavras do início do livro de João, né, o apóstolo.
João Evangelista, em que se fala no Logos e faz a ligação direta para Jesus, o Cristo. Somente para a gente fechar aqui na questão do humanismo, né, de Justino, Jesus Cristo é o Logos. Os filósofos antigos participaram dele, pelo que podemos chamar-lhes cristãos anteriores a Cristo. Esta reflexão induziu o nosso mestre a traçar o primeiro esboço de uma filosofia da história e lançar os fundamentos de um humanismo cristão. É intenção nossa, mais adiante, aprofundar não só Justino, mas também Clemente de Alexandria, também Orígenes e outros padres da Igreja, né, aprofundar a filosofia patrística em um curso que estamos desenvolvendo para mais adiante. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curta, compartilhe, comente aqui, né, deixe temas que você gostaria de ver colocados aqui no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.